Meu caro amigo e minha cara amiga, mentalize agora aquele jogo que o senhor ou a senhora jogava online e que gastou horas e mais horas nesse modo e que fez um progresso gigantesco no seu personagem e que, acima de tudo, gastou tanto dinheiro para adquirir o jogo quanto dinheiro nas temidas e polêmicas microtransações. E de repente, esse seu jogo favorito tem simplesmente seus servidores fechados, como em um truque de mágica, e tudo ali conquistado, indo simplesmente de comes e bebes, diretamente pro limbo, de base. Pois bem, adivinham que o jogo que você pensou seja o ilustre GTA Online, de Xbox 360 e PlayStation 3, que teve seus servidores encerrados de forma desleal com seus consumidores fiéis em dezembro de 2021. Para muitos, depois da pornografia, essa foi a maior sacanagem da história. Primeiramente, devemos recordar que outros jogos muito famosos tiveram o mesmo destino, inclusive jogos vindo da própria Ubisoft, que é citada aqui no canal de maneira positiva. E vou dizer uma coisa, é muito difícil não elogiar a Ubisoft. É quase um Dark Souls da vida real. Ela simplesmente se elogia por si própria. Mas enfim, a Ubisoft fechou servidores de diversos jogos da 7ª geração, mas só na 7ª geração. E fechar servidores, querendo ou não, é um dos maiores tesões da Ubisoft. A Ubisoft fica simplesmente ereta quando fecha um servidor. Agora voltamos para o caso da Rockstar. Não consegue manter servidores de seu jogo mais bem sucedido de todos os tempos. Todo mundo encarou isso na época como uma coisa que poderia ser evitada. Inclusive, foi realizado um shorts aqui sobre o desligamento dos servidores de GTA V nas plataformas da geração retrasada. E quanto isso também colaborou para a imagem negativa que a empresa vem criando nesses últimos tempos. Mesmo muito citado por todos, os constantes relançamentos desse jogo vêm incomodando a comunidade. E aí é que a gente pode encontrar também uma possível ligação dos relançamentos e novos jogos com o desligamento dos servidores. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca! Como que eu nunca descobri achava, isso? Cláudia. Falamos de GTA Online e outros jogos da Ubisoft, mas não podemos esquecer uma única coisa, é que a ação de desligar servidores acontece com praticamente todas as empresas e que foi de certo modo normalizada por todos nós, e inclusive pelas próprias organizações. E digo aqui com a maior clareza do universo que o fechamento de servidores está no mesmo nível de cara de pau das microtransações, e isso é tão grave quanto parece, pois essas mesmas empresas têm condições de manter os servidores por décadas. Mas por que fechar os servidores se elas mesmas conseguem manter eles com uma certa tranquilidade? E novamente existem várias respostas para essa mesma pergunta. Quando a Rockstar fechou os servidores de GTA V na 7ª geração, e a Ubisoft fez o mesmo com seus jogos mais famosos dessa geração, o objetivo não era apenas economizar dinheiro, mas sim de, entre aspas, forçar uma ida dos jogadores para as novas versões desses jogos, ou direcionar os olhos dos players para os novos jogos que estão por vir. Essa estratégia é muito usada e pouco comentada por nós, assim como acontece com as estratégias de DLC e de remaster também, e que por sinal funcionam muito. GTA Online não deveria de forma alguma ter acabado na geração retrasada. Era um jogo que ainda tinha uma boa leva de jogadores e que ainda assim era muito popular nessas plataformas. E além de tudo isso, a Rockstar não faliu, não está com dívidas e, repito, não poderia fechar os servidores nessas ocasiões. E os jogadores ainda assim jogariam e apoiariam o jogo. Não é um jogo simplesmente que foi abandonado. E ignorando os pedidos dos fãs, a Rockstar simplesmente fechou os servidores. É como dizia Carlinhos Bala: a mesma mão que aplaude é a mesma que vaia.
No meu ponto de vista, os servers online de um determinado jogo não deveriam ter um prazo de validade imposto, e manter os servidores é um dever do CNPJ em questão, já que é pago pelo jogador da plataforma uma assinatura que possibilita jogar online. A geração retrasada era o Xbox 360 com Xbox Live, e obviamente jogos são caros desde quando eles surgiram em nosso país. Ou seja, os servidores de plataformas antigas não deveriam ser abandonados como estão sendo. Essa prática não deveria, de certo modo, ser normalizada por nós. E claro, as empresas precisam ter empatia com os players que não conseguem migrar de geração para jogar seu GTA Online, por exemplo, ou qualquer outro jogo de sua preferência. Um videogame, até mesmo da geração passada, está o olho da cara e do cu juntos. O que faz com que a estratégia da Rockstar de forçar, entre aspas, uma migração de geração desses jogadores tenha pouca eficácia e seja muito mal vista por todos os jogadores. Eu sei que estou citando demais GTA Online, mas é pelo fato de ser o jogo mais famoso da 7ª geração em termos de jogos online, e também o mais famoso da história no meu ponto de vista. E existem outros jogos antigos que seus modos online não obtiveram tanto sucesso e ainda estão em pleno funcionamento, como o modo online de God of War Ascension, por exemplo. O modo online. Isso torna ainda mais bizarro o fechamento de servers de GTA Online, que, como falei, é o jogo online, na minha opinião, mais famoso da história. O fechamento da Ubisoft, que foi citado por aqui, foi um pouco mais elevado pelo público do que o da Rockstar, que eu acho que não deveria ser tão relevado assim. Mas por que ele foi relevado muito mais do que o GTA Online? Pelo fator de existirem poucos jogadores jogando o modo online desses jogos em comparação a outros jogos online. Mas também não deve ser esquecido de forma alguma o que houve com esses jogos, pois querendo ou não, as pessoas que jogam o modo online desses jogos, por mais que sejam poucas, sofrem do mesmo descaso dos jogadores de GTA Online, por exemplo. E também, acima de tudo, os platinadores ou os jogadores que querem fazer o 1000G desses devidos jogos sofrerão também as consequências. Enfim, no final disso, parece que o consumidor nunca sai ganhando e sua diversão é limitada até quando a empresa do produto decidir. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Down upon me, Jesus, you gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way.